Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para eu esclarecer uns pontos, né? Porque teve gente aqui, né, como o Exaltejo, que fez uma pergunta sensata, né, sobre o vídeo que eu falei passado, né, que é o Antigo Testamento, como e onde ele foi feito, tá bom? O João Vitor também falou, para evitar equívoco e mal entendido do que o Cláudio falou no vídeo, não se derivar que aquilo que é tratado no Velho Testamento não seja histórico, né? E o Isaú, ele colocou o seguinte, que ele ficou meio confuso, né? Porque o vídeo dá a entender que o Antigo Testamento não é divino. Não é essa a intenção. Então deixa eu contar uma história aqui para ver se ajuda vocês. Quando eu ia fazer aula de catequese, não sei se vocês sabem, mas eu sou catequista, né? Eu estava muito nervoso porque eu já entrei como catequista. Aconteceu um evento muito engraçado e eu, em vez de entrar como auxiliar, eu entrei como catequista. E aí eu estava muito ansioso, porque, cara, você pega logo de cara, né, sem ter experiência nenhuma, uma turma de adolescentes. E eu, nesse pensamento, conversando com meu pai, né, meu pai, ele tem o costume de não dar um sermão, ele conta uma história, né? Então meu pai, ele falou o seguinte para mim: Cláudio, você lembra que quando você era criança, você gostava de ir no circo, e o que você mais gostava era, né, do número do elefante? Né? Eu falei, sim, eu me lembro disso. Aí ele falou, você lembra quem era mais forte? Era o elefante, né, que era maior, mais forte, mais... Né? Era o elefante ou o homenzinho que ficava lá controlando o elefante? Eu falei, óbvio, pai, que era o elefante, pelo amor de Deus. Né? Se o elefante quisesse, ele trucidava aquele homenzinho. Aí meu pai, né, continuou. Então me diz o seguinte, você quer mesmo dizer que em nenhum momento o elefante deixou de ser elefante? Sim, pai. Em nenhum momento o homenzinho deixou de ser homenzinho, ele não virou um super-homem. Sim, pai. Então o que aconteceu ali, meu filho? Pai, o homenzinho usou, né, a força do elefante para fazer aqueles atos todos. E meu pai falou, então, eu nunca mais me esqueci disso. Né? Faz mais de 10 anos que eu sou catequista, eu sempre lembro dessa história do elefante do meu pai. Se essa história do elefante te serviu, maravilha. Se não, tudo bem, PT saudações. Né? Você pode dizer se essa história te serviu. Olha, a história que o pai do Cláudio contou para ele me serviu. Como pode ser, né, para várias pessoas que estão vendo esse vídeo. Agora, o cara não pode dizer que a história que meu pai contou foi para ele. A história que meu pai me contou foi para mim primeiro. Você recebeu o ensinamento por tabela. Assim é a Bíblia Sagrada. Primeiramente, a gente tem que ver para quem a história foi contada. Para quem a Carta dos Romanos foi primeiramente escrita? Foi para tu aqui no Brasil? Foi para o cara lá do Japão? Ou foi para os romanos? Então a primeira coisa que tem que se entender disso é para quem a história foi contada. O Antigo Testamento, ele é montado na Babilônia para convencer o povo da Babilônia que aquele território pertencia ao povo judeu. Ele é montado ali, ele começa a ser escrito ali, né? Não que não tivesse algumas coisas escritas ali, mas a profusão de escritos que tem é dali. Eles criam os relatos históricos, sim, mas é uma criação inventada, mentirosa, não. A gênese da história está ali. Só que eles têm que preencher lacunas que eles não tinham. Por exemplo, aqui no Brasil, Tiradentes. Né? Como é que se representa o Tiradentes? É um homem cabeludo e barbudo. Por quê? Porque aquilo ali, né, além de ser
uma figura, né, histórica. Eles queriam dar uma mensagem comparando Tiradentes a Jesus Cristo. Historicamente, hoje, você sabe que as pessoas não eram enforcadas cabeludas, raspavam, né, o cabelo, a barba, para a pessoa não se sufocar. Mas porque você tem esse detalhe técnico, que é assim a execução, vai dizer que Tiradentes não existiu? O grito do Ipiranga, que é pintado, aquilo ali é uma criação do artista. Independência ou morte, em cima do cavalo. Dom Pedro estava em cima do jumento, de uma mula. Mas vai dizer que o evento histórico não existiu? Sim, existiu. O nascimento de Cristo. É o monge que fez as contas, o Dionísio Exíguio, se não me falha a memória. Ele errou porque ele não tinha dados históricos que nós temos hoje. Então Cristo, Jesus Cristo, nasceu antes de Cristo. Hoje em dia a gente sabe disso. Mas o monge não tinha esses dados. Ele, por incrível que pareça, acertou no 25 de dezembro. Hoje em dia a gente tem uma vasta documentação provando que Jesus nasceu no 25 de dezembro. Agora, por que o monge errou? No ano que Jesus nasceu, vai dizer que a história de Cristo é toda mentirosa? Não. Assim como os sacerdotes que escreveram o Antigo Testamento, quando eles citam, tá, os filisteus, os edonitas, os que não existiam na época, tá, esses personagens, não quer dizer que aquela história não aconteceu. Pode ter acontecido com outros povos, que talvez os filisteus sejam descendentes. E eles estão imersos numa cultura. E aí é que é o legal. É que ele perguntou, como é que a Arca da Aliança vem do Egito? Você faz o seguinte, você pega, procura na internet a Arca de Anubis. É igualzinho. Só que em cima tem Anubis. E com um detalhe técnico. Atrás da arca, na parede da Arca de Anubis, tem Maat, que é a deusa da justiça. Que como é que ela está? Com as penas, né? Com os querubins, na quase a posição que os querubins estão em cima da arca. Por que sai isso? Porque eles, o povo hebreu, ele passou um tempo no Egito. E é claro que ele assimila essa cultura, assim como ele assimilou a cultura dos babilônicos. Só que ele deu um sentido, um outro sentido para aquilo. O incenso foi inventado pelos egípcios para cultuar os deuses egípcios. Só que eles deram um sentido, um outro sentido religioso ainda, para aquilo, como a Igreja Católica fez. A Igreja Católica pegou aquilo que era ruim no paganismo, botou de lado, e pegou o que era bom dentro das culturas pagãs. Paulo cita vários pensadores gregos em suas cartas. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso. Ele chega a chamar, né, esses pensadores de profetas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, para que eles estavam escrevendo? Estavam escrevendo não para você. Não estavam escrevendo para o pastor da igreja tal. Eles primeiramente escreveram aquilo para provar ao povo babilônico que aquilo era território deles. Tanto é que a Bíblia não é a história de Deus. É a história do povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus não é protagonista de nada. Ele é coadjuvante. Ah, Cláudio, você está falando uma besteira. Se eu estou falando besteira, veja o seguinte. Pega no Antigo Testamento, tem livro que Deus nem aparece. Né? Onde é que Deus ele se torna protagonista da história? No Novo Testamento. Quando Jesus Cristo, se você acredita que Jesus Cristo é Deus, ele entra na história. Ali, Deus entra na história.
E para nós católicos, Jesus Cristo ele é o centro da Bíblia. Você não pode exigir essa centralidade de Jesus como centro da Bíblia para o judeu. Mas é ali, no exílio da Babilônia, que começa a criar a ideia do Messias, que vem libertar o povo. Só que a ideia que eles tinham do Messias era o quê? Era um guerreiro. Tanto é que eles ficaram decepcionados com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vem dar outra percepção das Escrituras. Esse é que é o legal de Jesus Cristo. Né? Então, então o que acontece? Né? O que acontece aqui? É que, apesar da Bíblia ter sido escrita com esse propósito primário político, para provar que aquela terra era deles, tá? Nem por isso ela não deixa de ser inspirada. E aqui é que a gente tem que fazer a diferença dos protestantes. Nós católicos sabemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, não escrita por ele. Ela é inspirada. Há uma diferença em ser inspirado e ser escrito. Então, daquelas coisas que eram escritas, aí Deus, através do Espírito Santo, né, vai inserindo ali. E aí Jesus Cristo ele vem como revelação e revelador. Ele vem descortinar o Antigo Testamento para nós cristãos. Pelo Antigo Testamento puro e simples, você não achava Jesus Cristo. Paulo teve que ter uma visão de que Jesus Cristo no caminho para Damasco para achar Cristo, porque pelas Escrituras ele não achou. Os fariseus, Jesus censurava, examinavam as Escrituras e não achavam a vida eterna que era Cristo. Até hoje. Então, aonde é que Deus toma o protagonismo da história? É quando entra algo chamado cristianismo. No Antigo Testamento, lá no judaísmo, Deus ele é coadjuvante. O Antigo Testamento não é para contar a história de Deus, é para contar a história do povo de Deus. E no meio daquela fusarca toda, Deus vai jogando a inspiração dele, suscitando a inspiração dele, através dos séculos. Naqueles sacerdotes que estavam lá na Babilônia, Deus começou a inspirar os escritos, assim como ele inspirou a tradição oral. Nem tudo de um mesmo ponto. Deus. Só que eles não têm, o judeu ele não tem, como eu falei, esse Deus protagonista como nós temos. Entendeu? Porque só, desculpa, você me provando que Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não é o personagem principal. Aliás, eu até agradeço por ser católico, que eu tenho a oportunidade de ir nas casas protestantes e vejo os enfeites. É botinha, é árvore de Natal, é Papai Noel, mas o presépio está faltando. Nas casas católicas, eu, graças a Deus, até a todos que eu visitei até agora, tem o presépio. Pode ser um presépio pequenininho, mas tem o presépio. Porque nós sabemos desse protagonismo de Cristo. É aqui que Deus ele torna-se protagonista. Tanto é que Paulo fala que os judeus, quando eles leem o Antigo Testamento, eles têm um véu nos olhos deles. Jesus Cristo não dá autoridade aos judeus, ele dá autoridade aos cristãos de interpretar a Bíblia. No momento que Pedro, Paulo, André e todos os outros apóstolos aceitam Jesus e partem no ir de pregar, eles já não são mais judeus de religião. Eles são cristãos. Paulo deixou de ser judeu de religião para ser judeu só de nacionalidade.
assim como ele também era de nacionalidade romana. Aliás, de etnia judaica e nacionalidade romana. Mas agora ele seria cristão. Então uma coisa ser feita por mãos humanas não exclui a inspiração divina. Não exclui. Se a primeira intenção deles era política, se você ler a Bíblia nesse sentido, você vai ver isso, que eles estão ali para provar que aquela terra foi dada por Isaac, né, dentro da legalidade da Babilônia. Né? Ali no questão de terra, eles puxam muito pela legalidade, porque eles chegam a provar para os babilônicos, olha, sabe, aquela terra lá que a gente foi feita, né, que nós fomos tirados, aquilo ali nos pertence historicamente. Entendeu? Mas isso não exclui a inspiração divina. Você vê o seguinte, uma coisa que foi feita pelas mãos humanas, que é Cristo sendo crucificado na cruz. É a maior ofensa que se poderia ter feito a Deus. Ter crucificado nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Não tem como ofender mais Deus do que isso. Foi feito por mãos humanas. Mas dali é inspiração divina pura, que sem aquilo ali você não consegue entender nada de Bíblia. Nada da vida da gente. A nossa vida tem que ser relida, relida a partir da cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz, eu não quero saber mais de nada a não ser Cristo crucificado. Eu também. Porque através da cruz de Cristo a gente revê toda a nossa vida. A gente revê toda a Bíblia. Entende que apesar de... né, eu não acredito que eles fizeram isso por intenções escusas. Mas há um ponto político ali. Entendeu? Há um ponto de se provar que, primeiro, que a terra era deles. Segundo, que eles foram expulsos porque eles adoraram outros deuses. Para se voltar ao monoteísmo, que foi proposto por Josias. E a centralidade da fé no templo de Jerusalém. Se você pega Abraão, né? Por exemplo, Abraão cultuava a Deus nos lugares altos. Noé. Depois isso, né, que cria-se o templo de Jerusalém, isso se torna uma coisa errada. Né? Para que se tenha uma centralidade no local. E aí Jesus Cristo fala para a mulher samaritana, não é aqui em Jerusalém, nos lugares altos que se cultua a Deus. Deus se cultua em espírito e verdade. E a Igreja Católica entendeu isso maravilhosamente bem, porque você pode cultuar a Deus numa igrejinha mais humilde, que tem um cafundó do Judas, e no Vaticano, com todo o seu esplendor, que é a mesma coisa. Porque isso foi ótimo para o cristianismo. A gente não tem uma Meca para voltar, não tem um templo de Jerusalém fixo para fazer o sacrifício. Porque permitiu que nós fôssemos muito ágeis e práticos no culto a Deus. Temos o templo, que é a casa de Deus. Qualquer templo católico é a casa de Deus, não é exclusividade. Correto? Desde que haja um sacerdote ali devidamente empossado. Isso é providência divina. Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, para quem a Bíblia foi primeiro escrita? Aquele trecho. Não digo nem a Bíblia, mas aquele livro foi escrito primeiro para quem? Pode crer que não foi escrito para você. Assim como eu contei a história do elefante, né? Mais porcamente, mas contei a história do elefante. Primeiro, se você entendeu, serviu para você, beleza. Né? Agora você não pode chegar e dizer, olha, a história que o pai do Cláudio contou para ele, não, na verdade está querendo contar para mim. Quando Jesus Cristo dá as chaves para Pedro, na verdade ele está me dando. Não é esse pensamento. Então não exclua inspiração divina com cagada humana. Porque
Deus vai salvar o mundo com você, apesar de você e até sem você. Tudo faz parte do plano de Deus. Nós hoje fazemos parte da história do povo de Deus. Nós católicos. Porque a história do povo de Deus não termina lá em João. Não. Nós que estamos agora nos reunindo, né, para o Natal, ao qual também ali, você vê a inspiração divina ali. Jesus é rejeitado, né? E parece uma coisa medonha, mas Deus tira dali algo maravilhoso. Entendeu? Então é isso. Não esquenta a sua cabeça. Ah, que tirou daqui, tirou o incenso daqui, tirou... O que é importante? É juntar aquilo e dar um sentido para Deus, um sentido religioso maior. Esse que é o legal da Igreja Católica. Essa que é a grande diferença do catolicismo para o protestantismo. Tudo lá é paganismo no protestantismo. Lá a graça não aperfeiçoa as coisas. Não, não aperfeiçoa a natureza. O catolicismo se aperfeiçoa. Não se joga o que é bom dos povos fora. Assim como Jesus Cristo não jogou o Antigo Testamento fora, ele veio aperfeiçoar. Assim fez a igreja, abolindo a circuncisão, fazendo o batismo e tirando Deus, que no Antigo Testamento ficava cultuado no último dia da semana, para o primeiro dia, do dia do sol, ao qual Jesus Cristo, olha que coisa legal, ele é a luz do mundo. Então aqueles que ainda estão lá nas trevas, né, ficam lá cultuando Deus no último dia. Eu não estou falando dos judeus, não. Os judeus têm a razão deles. Mas depois de Cristo, botar Deus para cultuar no último dia da semana é não ter Deus sobre todas as coisas, não é amar a Deus sobre todas as coisas. Até nisso, a providência divina se revela nas pequenas coisas. Então não estranhe que foi tirado daqui, dali, foi de uma lenda de Gilgamesh que veio o dilúvio. Não estranhe. Aliás, até com o dilúvio, eu tinha uma coisa muito legal para falar, mas eu vou falar em outro vídeo, porque aqui no celular, infelizmente, meu tempo é menos de meia hora, né? Menos de 30 minutos, né, aqui. Né? Então, é muito chato mesmo você quiser explanar nisso. Então, meu irmão, espero ter esclarecido aqui esse ponto. Não fique preocupado, porque Deus se utiliza dos homens para fazer coisas maravilhosas. Desde que Deus criou Adão, Deus jamais veio a vir diretamente na terra seu auxílio de chamar alguém para participar. O segue-me dos projetos dele. E Deus só é protagonista no Novo Testamento, ao qual, se você acredita que Jesus Cristo é Deus, aí ele toma o protagonismo, e aí Jesus Cristo é o centro da Bíblia. No judaísmo não pode ser isso. Eu espero ter esclarecido o ponto, ou confundido tudo de vez, não sei, né? E eu peço a vocês, que tenham ouvidos que ouçam, que peçam o Espírito Santo, fique diante da cruz de Cristo, e entenda que é dali que vai vir todas as respostas do Novo, do Antigo Testamento, de tudo. Vem de um ponto, chamado a cruz de Cristo. Que é a pior ofensa, a pior coisa que um homem podia ter feito a Deus. E dali Deus tira a nossa salvação. Então não me importa se a Bíblia foi escrita por sacerdotes lá na Babilônia. Eles tiraram pontos daqui e dali para formar, né, aquele contexto histórico que não é mentiroso. Não é preencher essas lacunas, não importa. A inspiração divina ainda está ali. E cabe à igreja reconhecer e a nós aceitar. Então, se você gostou disso aqui, compartilhe nas redes sociais, faça esse serviço de evangelização para honrar nosso Jesus Cristo. Dê seu like, seu dislike, bote seus comentários, eu leio. Na medida do possível, vou respondendo. Não esqueça do meu Apoia-se, né? Aliás,
Só um detalhezinho no meu Apoia-se. Esse último livro que eu escrevi, né, que é Como Conviver com a Sua Amiga Insegura, Maluca e Sem Noção, aconteceu um fato muito legal. Porque uma amiga minha que conhecia a história, ela me respondeu falando: olha, Cláudio, eu achei que faltou isso, isso e isso. Quem não conhece a história, né, e tal, até porque quando eu escrevi eu já estava no pressuposto que eu já tinha escrito simplesmente Bianca, e as pessoas iam entender. Como é que eu vou dizer? Eu não estava pensando em certos pontos que ficaram realmente de fora. Assim foi feito os evangelhos. Primeiro vieram as cartas apostólicas. Os assuntos ali são tratados, né? É falado o nome de Maria na carta aos Romanos, Maria que muito tem trabalhado por vós e tal, né? Depois, nascido na plenitude dos tempos, mulher, você vê que é pouco falado Maria, né, nas cartas apostólicas. Mas aí as pessoas começaram a se perguntar: e sobre a Mãe de Deus? E aí o que é a resposta das pessoas, né? É o quê? São os evangelhos. Aquilo que faltou nas cartas apostólicas foi respondido pelos evangelhos. E apesar dos evangelhos falarem pouco de Maria, o pouco que se diz muito. Olha só como é que a Bíblia é feita. Como é que está aí a providência divina? Né? Porque não foi primeiro escrito os evangelhos e depois as cartas apostólicas, foi o contrário. E o que são os evangelhos? São as respostas às perguntas que foram feitas. Você vê o seguinte: o evangelho de Marcos não fala quase de Maria. Não fala do nascimento, não fala das bodas de Canaã. E o povo começou a falar: mas pô, isso e aquilo. A mesma coisa aconteceu com o meu livro. Ah, Cláudio, faltou isso, faltou aquilo. E como eu fiquei contente de você estar escrevendo uma história que uma pessoa conhece e a pessoa te dá esse feedback. Faltou isso. Me fez até repensar o livro inteiro. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, eu espero ter aqui fechado aqui, né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.